Olá a todos e todas, eu sou Patrícia Tempsky, educadora do Centro de Desenvolvimento de Educação Médica e convido vocês para pensarem comigo sobre o significado e aplicação de algumas palavras e termos que se tornaram corrente no discurso e na prática de educadores do Brasil e do mundo nos diferentes campos do conhecimento. Vamos falar um pouquinho sobre educação à distância, ensino remoto e ambiente virtual de aprendizagem. Você sabe qual é a diferença de educação à distância e ensino remoto? Será que tem diferença mesmo? Eles parecem termos tão parecidos. Educação à distância é o processo educacional no qual o professor e o aluno não estão geograficamente presentes no mesmo tempo, no mesmo espaço. Ela pode ou não usar a interface digital. É bem verdade que atualmente a grande parte da educação à distância é feita na interface digital, mas isso nem sempre foi assim. Olhem esse exemplo no slide, né? É um processo de educação à distância do século XIX, que usava material impresso para aproximar alunos e professores que não estavam geograficamente presentes no mesmo espaço. Esse senhor é o Sir Isaac Pitman, é considerado o pai da educação à distância porque ele tinha uma instituição que oferecia cursos totalmente à distância desde 1840. E como vocês podem ver aí nas imagens, nas mais diferentes áreas de conhecimento, que não eram pautados somente no conhecimento, mas também na aquisição de habilidades. No Brasil, o primeiro curso à distância foi um curso de datilografia em 1904. De lá para cá, muita coisa foi tentada no intuito de diminuir a distância entre professores e alunos. Em 1940, surge então o Instituto Universal Brasileiro, que no Brasil forma mais de 4 milhões de pessoas, assim como aquela instituição do Isaac Pitman, nas mais diferentes áreas do conhecimento, desenvolvendo diferentes habilidades. Então é interessante perceber que nas palavras de Paulo Freire, ele descreve a educação como um processo de interação social dialógico entre aquele que aprende e aquele que ensina e o objeto de aprendizado, que está sujeito a uma cultura, à ética, a uma história e a um processo político. Nesse sentido, eu peço que vocês observem qual é a estética dessas imagens que tem aí, cada uma delas mostrando o tempo histórico em que esses cursos estavam sendo oferecidos. Então, se vocês perceberem ali um desenho mais ou menos da década de 50, 60, uma imagem da década de 70, mostrando como a educação também tem um processo que traz aí a estética, a cultura dos tempos que vivíamos. Naquela época não tinha educação digital, então a educação à distância ela era feita com material impresso, como apostilas, por exemplo. Havia também o curso radiofônico, que funcionava como uma comunicação entre a universidade e a sociedade. Vocês devem se lembrar que era muito comum ligar o rádio no mesmo horário e ter sequencialmente aulas de um determinado assunto num curso chamado radiofônico. Isso evolui e na década de 70 aparecem cursos chamados de audiocursos, principalmente para o ensino de línguas estrangeiras. Então, fita cassete e LP. Haviam processos educacionais que você poderia comprar semanalmente na banca de revista. Esse audiocurso, a ideia do audiocurso, ela teve continuidade e hoje ele aparece na forma dos famosos podcasts, que nada mais são do que audiocursos. E depois do audiocurso vem o telecurso, que também formou milhares de pessoas no Brasil ao longo de algumas décadas, né? O telecurso é importante dizer que ele não era somente um curso mediado pela imagem na televisão, mas que as pessoas também recebiam apostilas para estudarem seus conteúdos e tinham então uma certa tutoria, um certo apoio de professores que ficariam então para tirar dúvidas dos alunos. Então vejam, educação à distância já se fez com apostila, material impresso, via rádio, via fitas cassetes, via LPs, via televisão, até que nós chegamos no ensino digital. O ensino digital e as ferramentas digitais trazem tantas facilidades
que isso acabou sobrepondo todas as outras formas de educação à distância. Então não é incomum as pessoas confundirem educação à distância como sinônimo de ensino digital, mas nem sempre foi assim. O ensino digital é um formato de educação à distância, ou mais um formato de educação à distância. Quais são as características comuns desses processos que eu estou mostrando para vocês? O que vocês percebem que eles têm em comum, além de serem educação à distância, formatos diferentes de educação à distância ou tipos de educação à distância? Todos esses processos superam distâncias geográficas, superam limitações econômicas, porque o ensino à distância ele tem menos custo do que o ensino presencial, e superam dificuldades sociais. O que eles fazem é democratizar o acesso à educação. E qual é a diferença de todos esses processos para o ensino remoto? Ensino remoto é uma adaptação do ensino presencial, que se realiza em situações emergenciais, como, por exemplo, a Covid-19. No que ele se difere da educação à distância? Como vocês perceberam, a educação à distância trata de processos que foram pensados desde o seu início para serem feitos à distância. Então, os objetivos educacionais foram traçados pensando nesse formato. Os materiais foram preparados principalmente e de forma sistematizada, pensando já no processo. Foi pensada uma avaliação para isso, tem tutores, isso é sujeito a uma legislação. Tudo isso é muito diferente do que nós fazemos, nós professores, quando pensamos em transformar o que fazíamos no ensino presencial e levar então para o ensino remoto, ensino digital. Tem alguns lugares que chamam inclusive de ensino remoto emergencial, o que caracteriza uma situação diferente, é uma situação que não é usual. Alguns dos nossos alunos, inclusive, começam a comparar e dizer: mas o ensino à distância de tal lugar é melhor do que isso que a gente está fazendo aqui, do que a educação à distância do meu curso de graduação. É importante esclarecer para os nossos alunos que o que fazemos hoje não é educação à distância, é um ensino remoto emergencial usando a interface digital. Com qual objetivo? De fazer com que eles adquiram conhecimentos, algumas habilidades e mesmo atitudes, mas principalmente com o objetivo de fazer com que a escola não pare, porque a educação não pode parar durante todos esses meses que nos é exigido o isolamento social. Isso é um processo de responsabilidade social e do nosso papel social como professores, ou seja, o ensino remoto serve a isso. A diferença ou há perdas em relação ao ensino presencial? Claro, senão não precisava ter cursos presenciais, a gente faria tudo à distância. Mas, apesar das perdas, ainda vale a pena manter a escola viva. Onde acontece tudo isso? Onde está acontecendo a educação à distância e o ensino remoto? Preferencialmente em plataformas digitais. E quando a gente fala dessas plataformas digitais que são chamadas ambiente virtual de aprendizado, nós temos que entender que existem diversas plataformas e que cada instituição escolhe a sua, ou mesmo professores que resolvem fazer suas próprias plataformas usando, por exemplo, o Moodle, que é um tipo de plataforma que fica gratuita e que qualquer professor pode ter, ou o Blackboard, que funciona como uma plataforma institucional, o Google for Education também, são exemplos. O Coursera e o Udemy, eles são mais plataformas de cursos que funcionam para cursos gerais, não para um curso de graduação, mas para cursos específicos. Todas essas plataformas funcionam em um ambiente virtual de aprendizagem. Qual é o significado disso? Um ambiente virtual de aprendizado é um espaço mediado por tecnologia digital que permite a organização de cursos, depósito de materiais, formação de uma comunidade de aprendizagem, principalmente no formato de fóruns de discussões, com atividades síncronas, ou seja, que acontece todo mundo junto ao mesmo tempo na plataforma, ou assíncrona, cada um estuda a hora que for melhor para si, que gostar mais, né? E permite também o acompanhamento dos alunos nessa interface que funciona mediada pela internet.
Qual é a questão que nós temos que pensar quando adaptamos nosso ensino presencial ao remoto e quando vamos usar um ambiente virtual de aprendizagem? É que nem todos os nossos alunos têm acesso a esse ambiente. Muitos dos nossos alunos não têm computador em casa, não têm um local adequado para organizar os seus estudos e não têm acesso à internet. E é nesses alunos que nós temos que pensar, apoiar, para fazer com que eles consigam acompanhar de uma forma adequada o que está sendo feito nesse ambiente virtual de aprendizagem. Eu trabalho com educação à distância há muitos anos e eu acredito muito que esse ambiente virtual de aprendizagem é rico e promove, assim como no ambiente presencial, ele promove o desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes. E repito, ele não substitui a educação presencial, mas complementa. O desafio que nós temos agora frente à Covid é pensar como é que nós vamos conduzir os nossos processos educacionais para além da sala de aula presencial. Como é que eu construo uma sala de aula virtual? Como é que eu faço meus alunos interagirem, eles aprimorarem seus conhecimentos, habilidades e atitudes? No fato, nesse momento, nós somos todos iniciantes, ou a maioria de nós, porque alguns professores já fazem isso há algum tempo e fazem o seu ensino remoto até com cara de educação à distância, de tão bem que fazem isso. Mas o conselho vem aí do professor Stuart Manning, da Universidade do Novo México, que ele diz, não precisa ser perfeito, aprimore sempre. Então, a ideia é, o ensino remoto, ele não vai ser perfeito e já se espera que ele não seja tão bom quanto a educação à distância planejada toda, efetuada para isso. Mas ele pode estar sempre melhorando. O importante é a gente não deixar o nosso aluno sozinho enquanto não podemos fazer um ensino presencial. Bom, pessoal, eu espero que vocês utilizem esse conteúdo de reflexão e que ele sirva aí para pensar e repensar e aprimorar a sua prática docente. Obrigada pela atenção de vocês.